prazer receber vocês durante todo o ano e esperamos que o ano que vem vocês estejam aqui conosco também, tá? Eu vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Eu vou fazer a mensagem de Natal, chama Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Lucas, capítulo 2, versículo 14. As legiões evangélicas junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir, nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anatema contra o gentio inconsciente. Derrama-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrar, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converseria em irmão transviado. O criminoso passaria na condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança dos filhos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales da imundícia. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e começamos a viver com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Serenar as nossas mentes, agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso por esse ano que está terminando, pedindo a Ele que o ano que vem seja um ano de bênçãos, um ano de paz, que a humanidade, Senhor, possa estar mais melhor, menos violenta, que possamos, Senhor, levarmos a sua paz aonde for. Que nós possamos ser aqueles que falam em seu nome, que oram em seu nome. Queremos pedir que Jesus, na sua infinita misericórdia, esteja conosco em todos os momentos, nos abençoando, nos amparando os nossos lares, os nossos familiares, que todos possam receber da misericórdia divina. Queremos pedir
aos mentores espirituais dessa casa, aos nossos protetores, que estejam sempre ao nosso lado, sempre nos amparando e nos guiando nos momentos difíceis, nos momentos em que a gente acha que não vai dar conta, mas que com Jesus tudo fica mais fácil, tudo fica mais fácil de suportar. Queremos também, nesse momento, pedir ao mentor espiritual da nossa casa, que possa incluir a Belinha, para que ela nos traga a sua mensagem, que possa dilatar o nosso entendimento, para que possamos entender o que foi dito aqui hoje. E pedindo a permissão de Jesus, pedindo o amparo da espiritualidade amiga e benfeitora, nós vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. E que assim seja. É com muito prazer que a gente recebe a Belinha. Ela vem sempre na nossa casa no dia de segunda, mas hoje ela nos deu esse prazer de estar aqui conosco. Muito bom ter você conosco, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Muita alegria, satisfação enorme de vê-los. Um tempo que eu não te via, os crochês maravilhosos, e como estão lá em casa. Então, que Jesus nos abençoe a todos, que nessa noite nós possamos todos ser agraciados pela presença da espiritualidade que sempre traz um lenitivo para cada um de nós que se encontra nessa noite, tanto encarnados quanto desencarnados. Que a paz do Mestre esteja conosco, sempre dos nossos corações. A mensagem da noite se intitula Jesus, modelo, mestre, guia da humanidade. Nós vamos lembrar que as entidades venerandas responderam ao Senhor Allan Kardec na questão 625, Deus dos Espíritos, que Jesus então seria o Espírito mais perfeito que pisou nesta terra. Mais perfeito fisicamente? Não. Mais perfeito moralmente. Carregando consigo uma autoridade moral. Não um autoritarismo que daria a ele, então, não a condição de mestre, mas qualquer outro título. Mas a sua autoridade moral conferiu-lhe o título de mestre. Aliás, foi o único título que ele aceitou. Quando aquele jovem vai chegar para ele e perguntar: Senhor, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Porque aí Jesus, conversando com ele, vai dizer para ele: por que me chamas de bom? Bom só o Pai. Não é? E o jovem queria saber: o que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Ele falou: observa os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não matarás, não roubarás, não cobiçarás o que é do outro, não dirás o nome de Deus em vão. Enfim, o decálogo. Ele fez essa rememoração para aquele jovem a respeito do decálogo. Ele falou: o jovem vai dizer: mas eu tenho feito isso, o que mais me falta? E aí ele vai falar para ele da questão do desapego. Esse diálogo, essa conversa dele está aqui nessa obra de Caminho, Verdade e Vida, quando dessa citação dita por Jesus, olha, o mancebo, observando, ouvindo ali a palavra, vai se retirar um tanto quanto triste, porque ele era possuidor de vários bens. E Jesus então queria passar para ele a questão do desapego, não passar uma lição assim de inexistência dos bens materiais. Quando nós falamos bens, como diz Emmanuel aqui na lição intitulada Propriedade, nós vamos ter aqui, mais ao final, que ele diz assim, ó:
como a gente fala que ele está ensinando para o jovem o desapego. E ele saiu triste da presença de Jesus, que ele era possuidor de muitos bens. E o que é que nós possuímos de verdadeiramente nosso? O patrimônio do Espírito, que é a sua bagagem espiritual, que se intitula os conhecimentos, as qualidades morais e a inteligência, para que nós então possamos dar-lhe aprimoramento, aperfeiçoamento, porque é a nossa bagagem que nós haveremos de acessar em qualquer estágio ou planeta em que estivermos. Nós poderemos estar em outras paragens que não o planeta Terra, porque a evolução nos conferirá esse ir e vir, dependendo do nosso nível de evolução, de compreensão de todas as coisas. Então ele vai dizer para ele assim, ó, cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação, e não para dizer, olha, eu conquistei tal título, eu conquistei uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso, algumas coisas terrenas. É como lembrar, lá no capítulo 16, nos itens de 1 a 3, que vai falar da questão do acúmulo de bens. E vai contar a história, daquele homem que ficava a pensar, como é que eu vou fazer com tanta coisa? Eu acho que eu vou construir mais celeiros maiores, para acomodar tudo que eu tenho, que eu vou ganhar muito mais. Aí eu falava, o homem mesmo falava assim, minha alma, descansa e repousa, porque podes comer e beber e ficar tranquila. E aí Deus disse a ele, insensato que sois, hoje mesmo serás convidado a retornar. Então, em verdade, nós ainda não aprendemos a possuir, a ter, porque o mais importante é ser. Ter é transitório, ser é perene, é para toda a eternidade. Porque quando do convite para o retorno à verdadeira vida, que é a vida espiritual, nada levaremos conosco. Isso nos reporta a rainha de Afra, quando ela diz lá no seu depoimento, no capítulo 2, meu reino não é deste mundo, uma realeza terrestre, quando ela nos adverte no seu depoimento. Rainha eu era, rainha eu fui entre os homens. Rainha, eu pensava em quando chegasse aqui, fosse recebida com todas as pompas, com toda a suntuosidade. Ah, que desilusão! Quando eu chegar aqui, vi homens que eu desprezava simplesmente por não terem sangue azul, sangue nobre, numa condição bem melhor que a minha. Para se comprar um lugar aqui é preciso humildade, desprendimento, benevolência, caridade. As virtudes tão necessárias à alma, assim como as pétalas são para as flores, indispensáveis. As virtudes que conquistamos servem-nos como que um manto, e ao chegarmos no mundo dos espíritos, seremos reconhecidos pela luz que espargimos diante de nós, porque a conquista de virtudes, um coração amoroso, dá-nos a condição de bons espíritos, aqueles que já se despojaram do orgulho, da vaidade e da pretensão, mas aprenderam a cultivar a humildade e saber que todos somos irmãos, filhos de Deus, que todos recebemos oportunidades. E o Cristo, então, ele veio realmente para nos ensinar a educação do olhar, como sendo o mestre, o único título que o homem que aceitou receber. Então viera para nos ensinar o amor na sua prática, na sua excelência, amando sem ser amado, sem ser compreendido, sem ser aceito, na verdade, mas amando,
Amando de que forma? Se muitos deles não o aceitavam, não o seguiam, não davam atenção, ouvidos à sua mensagem. Amando, entendendo que aqueles ainda não tinham condições de compreender, de aceitar, porque viviam na materialidade da existência. Não sabiam ainda desenvolver o pensamento espiritualizado. Não sabiam. Então Jesus os compreendeu, fez o que pôde, contou parábolas para que eles então percebessem a importância do ensinamento através das parábolas que continham no fundo moral de cada uma delas. Mas era mestre. Ensinou-nos a educação do olhar quando, naquela passagem com seus discípulos, andando ali pelas ruas, se depararam com um cachorro morto. E era um momento. Cada momento servia de lição para o Cristo. Então, primeiro ele ouviu os discípulos. Mas que coisa horrorosa, mas que mau cheiro, mas quem é que deixou esse cachorro aqui porque não o enterrou? E assim eram várias reclamações, e Jesus ouvindo caladinho, que ele queria, né? Era importante que ele ouvisse o que os discípulos estavam a pensar, para que ele então aferisse o grau de entendimento de cada um deles. E é assim que ele faz conosco. Quando das nossas situações dificultosas, desastrosas, situações que nos exigem um grau de compreensão, de esquecimento de nós mesmos para percebermos o que está diante de nós, é Jesus aferindo a nossa condição de compreensão. Não posso sair daqui. Pode. Então é Jesus fazendo essa aferição de valores ético-morais, se nós estamos realmente entendendo a proposta evolutiva e educacional. Então aqui ele vai dizer que o homem, ele ganhará impulso santificante compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele. É o seu tesouro, não é? Jesus disse assim, o homem bom retira do seu bom coração as boas coisas. O homem mau retira as coisas do mau tesouro do seu coração. Então, por isso Jesus falava que suja o homem não é o que entra pela boca, o que torna o homem imundo. Não é o que entra pela boca, mas o que sai. Porque ele diz assim, Emmanuel, porque o que entra pela boca deve sair, é lei. E o que entra pela boca é alimento físico, material, e deve sair. Mas o que sai do coração é o sentimento mais puro, elaborado pela criatura. Ela por ela mesma entende. Ela por ela mesma. Então o que sai do coração do homem é o que torna ele puro ou impuro. Jesus se dizia com toda a propriedade. Então esse conteúdo espiritual é o que permeia a nossa vida aqui pela Terra. Tudo que se relaciona com o exterior, com o que nos cerca, com o que nos rodeia, ou seja, criaturas, paisagens e bens transitórios. Vamos prestar atenção nessa frase de Emmanuel, olha aqui. Tudo que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens materiais, pertencem a Deus, que lhes concederá de acordo com os seus méritos.
Nossa, então quer dizer que o meu pai, o meu esposo, que estão nessa condição, né, de pai, de esposo, de filho, são bens divinos conferidos a Deus? Sim. Ele nos proporciona e os retira quando houver, quando for necessário, quando for a hora. Sim. Então o homem só possui verdadeiramente aquilo que lhe é próprio, que está guardado dentro do seu coração. E aí o menino, o jovem, saiu triste, porque era possuidor de muitos bens. Mas o que Jesus ensinava? O desprendimento não significa dizer que não possamos possuí-los. O homem ainda não aprendeu a possuir. Eu tenho um carro, mas ele não é meu. É meu bem, eu paguei pelo carro. Ou então naquela condição que fala assim, quando você compra um carro financiado, sabe? Alguém lhe pergunta, esse carro é seu? Aí você fala, não, do banco. Aí a gente poderia falar, esse carro é seu? Não, é de Deus. Essa casa é de Deus. Sabe por quê, meus amores? Porque Ele nos dá e Ele pode retirar quando Ele achar que deve. Ou quando Ele pensar assim, minha amiga, mas você está vivendo por conta dessa travessa. Pelo amor de Deus, vou tirar essa travessa de você, porque você não pode viver por causa dessa travessa. Você tem que viver por causa da sua vida que eu te dei. Viu? Tem que dar travessa? Então é isso. Desprendimento é assim. Hoje eu tenho um carro para mim me servir, me levar a lugares, vencer as distâncias, executar aquilo que eu preciso. Mas se aquele carro for o móvel da minha existência, está errado. Está certo essa frase? Se o seu carro, a sua casa, as pessoas, for o móvel da sua existência, está certo? Porque o dia que eu precisar ficar sem o meu carro, eu vou ficar. Ou sem minha casa, ou sem alguém, do meu amor, da minha vida. Então tudo, quando eu disse aqui, tudo o que se relaciona com o exterior pertence a Deus. Tudo é de Deus, vem de Deus e a Ele retornará. Inclusive o corpinho, né? Ele nos emprestou para que aqui estivéssemos e realizássemos a nossa missão. Mas eu queria o corpinho da minha amiga. Não, velhinho, mas o seu é esse. Que você construiu com as suas ações, com os seus pensamentos, diante do seu histórico reencarnatório, enfim. Então, nessa noite, a gente quer falar aqui de um Jesus que realmente serve-nos de guia, modelo e mestre. Um guia para direcionar caminhos para nós, apresentar roteiros. E ele assim o fez durante toda a sua trajetória. Então é lembrar aquele Jesus, nesses dias presentes, nessas horas presentes, como aquele mestre que andava à beira do lago de Genezaré, de Cafarnaum, falando de amor, falando de perdão, atendendo a todos aqueles que se aproximavam dele, aqueles que não conseguiam chegar até perto dele, chegar até ele, mas ele falava assim, deixa que venha, trazei-o cá, como no caso do menino. Então é esse mestre que nos abraça, aquele mestre que falou, olha, eu estou indo para o Pai e vou pedir a Ele que nos reserve um lugar,
que vos envie um outro Consolador, um outro. Então nós vamos entender que Ele, então, é o Consolador das nossas almas, das nossas vidas. Mas Ele apresentaria um outro, pediria ao Pai um outro Consolador, que irá vos relembrar tudo que eu disse e dirá muito mais. Então a nossa é a função de nos preparar, de nos colocar em condições de avançar em entendimento, guardando sempre conosco essa verdade de Deus, sobre o amor, sobre a imortalidade, sobre a reencarnação, sobre a comunicabilidade com os Espíritos, tendo conosco essa base. Então Jesus, a vinda dele, a vida dele aqui no mundo, não se prestava apenas à implantação de um movimento religioso na terra apenas. Quando ele estava ali às portas da sinagoga, passando por ali, e um grupinho de sacerdotes, percebendo a sua presença, um deles, Hanan, vai se aproximar dele e vai perguntar: o que fazes aqui, Galileu? Ele falou assim: passo pela terra para promover a implantação do reino de Deus no coração dos homens. Entende? No coração dos homens. Mas o sacerdote, como todos, estavam muito ligados e preocupados com a materialidade da vida, das coisas, vai falar para ele assim: mas você, a maneira assim da gente lembrar, tem padrinhos lá dentro do templo para te ajudar a fazer isso? Não entenderam. Eles pensavam que seria uma construção de pedra, e não era. Era uma construção espiritual dentro do coração dos homens. Por isso, com toda a propriedade, Jesus dizia: o meu reino não é deste mundo. Eu não vim para reinar na materialidade da vida. Eu vim para reinar dentro do seu coração, para que você se lembre sempre de mim, das minhas palavras. Porque tudo que eu aprendi com meu Pai, eu vim compartilhar com vocês, para que todos nós possamos sentir a beleza dos ensinamentos e a verdade que neles está encerrada. Então, grandes missionários reconheceram a tarefa do Mestre, a importância da sua vinda ao planeta, a ponto de Mahatma Gandhi dizer assim: ele que era hindu, não era cristão, não seguia os ensinamentos de Jesus, mas também era muito sábio. Gandhi vai dizer assim: se todos os livros da terra desaparecessem e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Por que ele dizia isso? Porque ele conheceu e reconheceu naquela declaração de Jesus, porque o Sermão do Monte é uma declaração de amor e de ventura, que Jesus então subiu ao monte para falar para nós. Quando Jesus abriu a boca, com seus lábios de mel, desfilavam ali um poema, um cântico de luz e de amor. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são puros de coração, porque verão a Deus. Então Gandhi reconheceu nessa declaração de amor um código moral universal, em qualquer tempo, em qualquer planeta, em qualquer nação. O Sermão do Monte sempre será o Sermão do Monte.
É como no Alto de Barcelona. Queimaram-se todos os livros, mas a ideia permanece até hoje, não é? Aliás, o Alto de Barcelona era tudo que precisávamos para que o Espiritismo chegasse. Eles falaram, vamos queimar os livros. Queimaram em praça pública. Mas aí todo mundo queria saber por que queimaram esses livros. O que tinha neles? Então foi ótimo. Imolamos o Santo Cordeiro, mas a ideia é Deus. O amor não passa, o amor não morre. Então estamos aí com o Cristo redivivo dentro dos nossos corações. Então ele disse isso, garantindo. Então Emmanuel vai revelar essa existência de Jesus como sendo aquele que realmente veio ao ordem trazer a mensagem da imortalidade, da eternidade para o espírito imortal, reconhecendo que a reencarnação é o maior investimento da espiritualidade para o espírito, para o futuro reencarnante. Nós vamos lembrar que o amor resume, por assim dizer, toda a doutrina de Jesus. Aliás, a primeira palavra do alfabeto divino é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que aquece, que eleva, que ilumina, que condensa em seu foco ardente todas as aspirações transcendentais da alma. Então é um amor transcendente, um amor espiritualizado, o amor verdadeiro, o afeto verdadeiro, a afeição real entre uma alma e outra. A segunda palavra do alfabeto divino é a reencarnação, que vem retirar a lápide dos túmulos vazios e vem dizer que a morte que existe é do corpo físico, é a morte orgânica. Cessa-se a vida orgânica, há uma cessação dos órgãos físicos. Mas o espírito plana nas alturas e retoma a sua verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, para isso, Jesus veio e com a vida dele ao planeta, começava ali então a definitiva e para todo sempre a maioridade espiritual. O Espiritismo chega na hora predita, na hora necessária, quando os povos então estavam para se perder na materialidade da travessa. Jesus chega e fala, gente, vamos amar o inimigo, inclusive. Vamos possuir, ou melhor dizendo, vamos usufruir dos bens que são de Deus, que nos são concedidos, e trabalharmos, exercitarmos a conquista dos bens imperecíveis da alma. A caridade, a benevolência, o perdão, a paciência, a resiliência, que acompanhará o espírito aqui e além desta vida, por onde ele for, porque é um patrimônio que ele vai conquistando. Então Jesus veio nesse tempo, na hora dessa maioridade espiritual, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Então é isso que ele veio trazer para nós. E a grande lição, como diz Emmanuel, a caminho da luz, no livro A Caminho da Luz. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado,
Então, um só Senhor, um só rebanho. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Caso aconteça, vocês pensam que ele vai deixar a ovelha desgarrada? Qual foi a frase que ele disse? Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Caso ela se perca, eu vou buscá-la para o aprisco, para que fiquem juntas. Mas e as que estão no aprisco? Essas já estão guardadinhas. Eu tenho que ir em busca daquela que se perdeu. Eu não sei por que ela se perdeu. Foi por desânimo? Foi por sofrimento? Foi por equívoco? E falando em equívoco, o jovem Judas equivocava-se. Teria perdido a atenção de Jesus, o seu apoio? De jeito nenhum. Quando ele deu o último suspiro, onde que ele foi? Jesus. Nas zonas umbralinas. Buscar quem, hein? Procurar quem? Não era uma ovelha desgarrada? Jesus sabia por que Judas se equivocou. Foi por imaturidade, por desconhecimento da real missão que o Cristo viera cumprir. Ele também queria um Jesus Rei que pudesse mandar em todos. Então agora eu vou contar quem é Jesus, porque ele toma o trono, né? E não foi para isso que Jesus veio. E nem por isso ele deixou Judas abandonado nas zonas umbralinas. Ele vai lá para resgatá-lo, depois Maria também vai, enfim. Então, cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução, da imoralidade, mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Então, é importante lembrarmos de todo esse, vamos falar assim, esse comprometimento de Jesus conosco. E aqui, nesta obra, eu queria ler, trouxe aqui, mas foi desmarcado aqui, e se alguém consegue achar para mim, a missão do Cristo. Olha isso. Por favor. Então, meus amores, nesse tempo que nós estamos vivendo, prestes a alcançarmos aí essa tão falada data do Natal, mas que seja assim um Natal de amor, de luz, junto aos seus familiares, mas relembrando primeiramente o natalício de Jesus, que não se dera realmente em dezembro. Jesus nascera por fontes que a gente já ouviu, de Haroldo, de Valdo, em abril, mas convencionou-se na terra que seria dezembro, no dia 25, enfim, para que pudéssemos acompanhar a movimentação do mundo terreno. Mas tudo bem, estamos no mundo, como diz o Evangelho, se estáis no mundo onde sois obrigados a viver, vivei como os homens do vosso tempo. Então, trabalhai, alegrai, descansai, vivei as coisas do plano terreno também. Então, nós estamos aí, né, nessa lide, e que o Natal seja isso, essa reunião, esse reencontro, esse renascimento do Cristo dentro do seu coração, para cuidar de você, para curar você de mágoas, ressentimentos, dores, que seja um momento belo de novamente você se unir ao Cristo. Então, nesta obra aqui, só para a gente ir finalizando, nós ainda vamos cantar, ele diz assim:
de um Cristo moderno, de um Cristo para os dias de hoje. Porque na lição do Cristo moderno, ele vai lembrar o que realmente nós haveremos de viver, desse momento que estamos para além, porque nós haveremos de presenciar grandes revoluções, grandes mudanças, inclusive no pensamento religioso. Muita coisa boa está para chegar até nós. Nos preparemos, que possamos abrir as comportas dos nossos corações, para estarmos sempre junto ao Cristo. Então, aqui a mensagem é do irmão Saulo, e ele titulou Cristo Moderno. A modernidade do Cristo não está na figura de gravata e chapéu, que tentaram sobrepor a sua imagem clássica. Está onde? Está na interpretação nova do Cristo, que surge das pesquisas históricas e da revelação espiritual que rompe o túmulo da letra. Então, é tirar o espírito da letra para compreender, perceber nas entrelinhas. Então, por isso, avançarmos em entendimento, trabalharmos com a inteligência, com o raciocínio, com a fé, com a razão. Sepultado na letra que mata. Então, essa é uma frase de Paulo, um ensinamento de Paulo. A letra mata e o espírito vivifica. Então, sepultado na letra que mata, durante 2 milênios, o Cristo agora ressuscita para o 3º milênio, no espírito que vivifica, segundo a expressão paulina. É a nova ressurreição no 3º dia, cada dia correspondendo a um milênio, sexta, sábado, domingo, correspondendo a um milênio. O Cristo ressuscitado substitui o Cristo morto da tragédia grega da paixão. Então, o Espiritismo, sendo o cristianismo redivivo, reavivado, vem agora retirar Jesus da cruz, descrucificá-lo e trazê-lo novamente para junto de nós, em espírito e verdade, junto. Não mais o vemos pregado na cruz ou enterrado junto ao Calvário. Porque o homem moderno sente o Cristo ao seu lado. Sentir Jesus quando você está triste, está chorando, magoado, preocupado. Eleve o pensamento em uma oração fervorosa e sentida e perseverarás a presença dele junto de você. Viu? Chama por ele. Ele está sempre presente. Nosso Senhor, aí ele diz, se todos ressuscitamos e continuamos atuantes na vida, por que o Cristo, nosso Senhor, continuaria morto? Não é interessante essa frase? Todos ressurgimos após o decesso da morte carnal. Ressurgimos em espírito e continuamos os trâmites da vida, aqui ou além desta vida. Por que o Cristo permaneceria morto? Por que ele então passaria por essa existência somente uma vez? E se tornaria algo apagado, algo esquecido ao longo do tempo? Não, olha dizendo. Essa é a tese do apóstolo Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios. Mas só agora se impõe a consciência do mundo. Por quê? Porque só agora o mundo está preparado para compreendê-lo. Os mitos do passado se dissolvem à luz da razão esclarecida e a fé se renova ante as conquistas da ciência, até agora acusada de inimiga da fé. A ciência deverá aliar-se à fé, à religião, para uma dar veracidade à outra, para que a evolução continue, galgando seus degraus em frente, é preciso que as duas se deem as mãos, sejam amigas.
nos ajudar, não é? Porque a ciência já evoluiu tanto. Olha a robótica aí, braços, pernas, dedos. Olha o que a robótica está fazendo. Então o homem já avançou por demais intelectualmente, mas moralmente ainda precisa evoluir. Graças a isso, aí ele vai falar do poema de Maria Dolores, que a gente não teve como ler, mas o finalzinho aqui, que ele diz assim: de que valem as conquistas da ciência e as construções descomunais faraônicas de pedra, se a inteligência vitoriosa continua faminta de paz e de amor, de uma moral ainda um pouco desenvolvida, uma moralidade. Então ele diz assim: o reconhecimento dessa realidade áspera lembra o instante em que a vara de Moisés fez brotar a água no coração da rocha. Moisés era médium de efeito físico, e a vara foi o instrumento para que ele pudesse realizar tal feito, assim como a caída lá no Maná, assim como a abertura do Mar Morto, que tinha um momento certo. Isso era geográfico, ele sabia o tempo certo para que o mar se abrisse e ele passasse com o povo. Ele lembra isso, ele diz: olha, vamos ouvir, né, todos nós, este é o Natal do reencontro com Jesus. No fundo desse mesmo homem moderno, vê nascer o novo Cristo, que, no entanto, é o companheiro de sempre, a oferecer-nos as diretrizes do amor e da fé. Então, este Natal é o Natal do reino, do renascimento, dessa força viva dentro de cada um de nós. Então, ao encerrarmos, nós queremos cantar esta música que fala do Cristo e que encerra nessa letra tudo aquilo que nós dissemos, das lições colhidas dentro dos ensinamentos recebidos. O homem. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração, que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer, mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer para lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Foi
lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Foi nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, esteja conosco neste Natal e em todos os dias da nossa vida. Uma boa noite. Muito obrigada. Eu peço licença para me retirar. Fiquem todos com Deus. Feliz Natal. Então hoje vamos só agradecer. Agradecer por esse ano, agradecer por esse dia, agradecer por tantos ensinamentos que Jesus nos deixou. Mas também, junto a esse agradecimento, queremos pedir, Mestre Jesus, nos ajude a vivenciar todos esses ensinamentos que nós ainda não conseguimos, depois de 2000 anos, ainda não conseguimos vivenciar por completo. Então, nesse momento, pedimos o seu auxílio para que possamos ser pessoas melhores, possamos ser pessoas mais caridosas, menos orgulhosas e menos vaidosas. Que no próximo ano, Senhor, o Senhor esteja conosco, em nossos corações, em nossos pensamentos, e que assim seja.